Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Om Shanti 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 Om. Namastê. Bem-vindos a esta classe, né? Esse satsang de última chamada para, né, preencher a lacuna aí do encontro do Fábio. Eu tenho aqui a ideia desses satsangs, é simplesmente perguntas e respostas. Perguntas, né, é o que nós chamamos de manana, né? Clarification ou resolução, né? Resolver aquelas questões mais persistentes, né, que nos impedem de apreciar e desfrutar a nossa real natureza, né, livre e ilimitada. O Alexandre me mandou uma questão. Ele diz: antes do Vedanta, a palavra eu se aplicava ao complexo corpo-mente. Isso, naturalmente, não é uma cotação de ninguém, é uma colocação sua, né, Alexandre? Antes de eu compreender o Vedanta, a palavra eu se aplicava ao meu corpo-mente, o complexo corpo-mente. Quando passei a ouvir e refletir sobre os ensinamentos do Vedanta, essa palavra eu passou a ser ressignificada, né? Este eu é compreendido como sendo a real natureza do investigador e não mais o complexo corpo-mente. Entretanto, continuo a usar a palavra eu para essa entidade transacional, o corpo-mente, a fim de não causar conflitos com outros, mas compreendo que essa palavra se refere ao único sujeito em questão, a consciência, né? O real sujeito, né? Então, para aqueles que não conhecem, né, essa discriminação, essa distinção básica, né, que o Vedanta apresenta, é que existe, né, uma confusão entre o sujeito real e o sujeito aparente. O sujeito aparente é o jiva, né, o complexo corpo-mente, é o mesmo eu, mas é o eu identificado com o corpo e com a mente. É sempre o mesmo eu, porque a natureza do eu é não dual, é um sem nada além de si, né? Ele se reflete no corpo sutil dos jivas e produz esse eu que quase que invariavelmente é totalmente identificado com a configuração ou o complexo, ou a construção corpo-mente, né? Então, isso parece ser inevitável. É a ignorância imposta por Maya. Então, este é o mesmo eu, né? E o Alexandre está dizendo, eu continuo a utilizar essa palavra eu, né, para essa entidade transacional, corpo-mente, a fim de não causar conflitos com os outros. Well, a gente tem que se referir a uma palavra, né? Quando você diz eu e você, aquilo, esse, né? Isso, a gente tem que usar a primeira pessoa, né? Mesmo que a gente seja alguém snob espiritualmente, né? Se o Alexandre desenvolvesse um ego espiritual, ele iria por aí dizendo assim: o Alexandre já fez aquela reunião, né? Então, que nem eu, quando eu tinha 2 anos, eu me chamava de Adindo, né? Porque minha mãe me chamava de Adindo. E a criancinha, quando é jovem, ela não tem o ego ainda, né, formado. E eu dizia assim, Adindo quer isso, Adindo quer água, Adindo não quer isso, Adindo quer chocolate, né? Então, a gente vê isso às vezes, né? As criancinhas usando a terceira pessoa para referir a elas mesmas, porque ela não vê essa distinção do eu, né? O ego, né? Que fala assim, não, este corpo é um eu, né? A criancinha diz, não, esse corpo aqui
é do Adindo, aquele corpo ali é da mamãe, esse corpo ali é do papai, né? Então não tem aquela identificação total com o corpo, né? Mas o Alexandre não vai por aí dizendo assim, o Alexandre está cansado, vocês me desculpem que eu vou para a cama, né? Não, ele não tem nenhum problema de usar o eu se referindo ao complexo corpo-mente, porque ele também não precisa dizer, o corpo está cansado e o corpo está precisando de força. Também não precisa dizer isso, porque é um pouco snob, né? Tentar dizer assim, não, eu estou tão desidentificado do corpo que eu posso dizer para você, não, o corpo está cansado, o corpo está com sede, o corpo está com calor. O Yanni não tem nenhum problema de dizer eu, quando ele se refere às experiências dos 5 coxas, né? Dos 5 bainhas. Ele diz eu, sabendo que aquele eu é o eu aparente. Eu vou trabalhar hoje. Quando o Alexandre diz, não, eu estou saindo para trabalhar agora, naturalmente, ele não se refere à sua identidade primária, porque a identidade primária, esse eu primário, ele é a carta, ele não faz nada, ele não trabalha. Então, quando o Alexandre diz, eu estou cansado, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ele não tem nenhum problema, porque ele não quer criar confusão e ele não quer ser snob, ele não quer ser arrogante, ele não quer essa pose espiritual, né, pretensioso, né? Então, para não causar pretensão e snobismo, né, eu me refiro a esse eu, sabendo que o meu eu real não é o complexo corpo-mente, mas ainda assim eu uso o mesmo eu, né, para me referir ao complexo corpo-mente, quando o complexo corpo-mente, né, está interagindo com o campo, né? É a única palavra, eu continuo a usar essa única palavra eu, né? Mas não faz nada. Mas esse eu aparece indo para o trabalho, para trabalhar, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, né? Então, não existe nenhum problema a respeito dessas colocações do Alexandre. Na verdade, não existe nenhuma questão, né? É simplesmente a compreensão, né, do eu em sua expressão primária e sua expressão, né, secundária, né? A sua expressão superior, né, e a sua expressão inferior, a sua expressão real e a sua expressão aparentemente real, né? Então é o mesmo eu, ele aparece, né, nessa ordem de realidade secundária aparente, né, como o complexo corpo-mente. Mas como o Alexandre sabe que a essência, a natureza intrínseca do complexo corpo-mente, né, é como tudo, entendeu? O eu original, né, o eu refletido é o eu original, né, porque só tem um eu, né? Então, a gente fala esse ser ou esse eu que aparece refletido, identificado com corpo-mente, ele continua a utilizar esse eu, sabendo que o complexo corpo-mente é a expressão de sua natureza secundária aparente, né? E ele não tem nenhum problema de usar essa palavra, né? Mas essa questão do eu passou a ser ressignificada é interessante, é importante, porque é uma redefinição desse eu, né? E a gente acaba nessa situação, a gente continua usando esse eu para o corpo-mente, sabendo que o eu real não é o corpo-mente, e de vez em quando a gente usa o eu, né? O eu se referindo, né, à identidade, a nossa identidade primária, como a gente diz, né? Eu sou a consciência, né? Eu sou a consciência. A consciência é o eu real, né? Aham Brahmasmi, eu sou a consciência livre e independente deste ego, deste complexo corpo-mente, todas as experiências que ocorrem dentro do âmbito deste agente experienciador, né? Então, é uma redefinição, ressignificação, uma redefinição desse eu, que não cancela o eu
em sua ordem de realidade aparente. O eu aparente vai continuar aparecendo, ele vai continuar transacionando, ele vai continuar utilizando a palavra não, estou chegando já estou chegando, me espera aí. É o eu que está chegando, entendeu? Mas qual é o eu que está chegando aí, né? O eu que está chegando aí é o complexo corpo-mente, porque eu tenho uma reunião com você, né? Eu não preciso dizer para as pessoas lá na empresa assim, olha, o meu complexo corpo-mente está chegando aí, mas vocês sabem que eu não vou em lugar nenhum porque eu não me movo, eu não faço nada, e não existe espaço e tempo para mim, porque eu sou a consciência que permeia, que pervade, né? Não, a gente não fala isso para não fazer confusão na cabeça das pessoas ignorantes, naturalmente, auto-ignorantes, né? Então, o Alexandre não tem nenhuma questão mais, foram colocações importantes, né? São reivindicações, né? Eu sou esse eu, mas ainda assim o eu inferior, eu continuo a expressá-lo, né? E aparentemente para transacionar esse mundo de objetos, né? Chamado mídia, né? Mas no final, Alexandre diz: eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a diferença entre autoconhecimento e moksha. Então, o autoconhecimento, se a gente for definir essa distinção, né, do ponto de vista didático mais simples, o autoconhecimento é a compreensão clara, direta, imediata e livre de dúvida de que eu, em realidade, eu sou essa consciência, existência infinitamente não limitada. Quando esta convicção de autoconhecimento, de conhecimento a respeito da minha real natureza é firme, sempre presente, livre de dúvida, a gente diz que isso é autoconhecimento. Então, o que o autoconhecimento causa? O autoconhecimento causa uma desidentificação com a nossa identidade secundária, ou ogiva, né, o complexo corpo-mente, causa uma desidentificação com este complexo corpo-mente, que é a fonte, né, de sofrimento psicológico, do sentimento de limitação e inadequação. Então, quando o indivíduo rompe essa identificação firme com o complexo corpo-mente, e ele assume, transfere a sua identificação na consciência, como consciência, então, imediatamente, existe um nível extenso, né, de libertação, né? Moksha significa libertação. Então, o indivíduo está livre do complexo corpo-mente, porque, na medida que nós somos identificados com o complexo corpo-mente, nós o nutrimos. O complexo corpo-mente é um saco de desejos e aversões, de vasanas que querem, gostos e desgostos, entendeu? Então, essa problemática do jiva, que nada mais é do que os seus gostos e desgostos, os seus desejos e aversões, aquilo ali vem extensivamente fulminado ou cancelado, né? Ou dissolvido ou queimado com o evento do auto-reconhecimento. Quando você vê, eu sou a consciência, então, imediatamente, eu já não estou mais ali para ficar nutrindo os meus quereres e não quereres, porque eu só quero nutrir os meus quereres e não quereres se eu penso que eu sou o saco de quereres e não quereres, que eu sou esse complexo corpo-mente, eu sou os meus desejos e medos. Não, no momento que eu sei que eu não sou isso, então, por que eu vou ficar por aí correndo atrás para satisfazer os meus quereres e não quereres, né? Eu só fazia isso quando eu era plenamente identificado com meus quereres e não quereres. Agora eu me identifiquei com a consciência e imediatamente eu paro de energizar a ignorância, que é os quereres e não quereres, gostos e desgostos, né? Então, o que ocorre? Ocorre esse fenômeno chamado libertação. Então, nós somos livres do corre-corre do samsara, corre-corre para ver, manter ou para evitar. A vida nada mais é um corre-corre para haver, manter e evitar os objetos de aversão, né? Haver, manter os objetos de desejo
e corre, corre, corre para tentar evitar, empurrar para longe os objetos de aversão. Então, isso é um desgaste, né? Intelectual, mental, emocional, que vai desgastando o indivíduo, né? Em sua capacidade mesmo, né? Mental, emocional, intelectual. E, no final das contas, o cara já não tem mais energia, fica tamásico, e, como quase toda pessoa idosa, morre uma morte meio miserável, né? Porque já não tem aquele nível de energia para correr atrás, para se satisfazer através dos ganhos dos objetos do desejo. O indivíduo fica cada vez mais miserável com a velhice, a doença e com o aproximar da morte, né? Então, essa desidentificação imediatamente produz moksha, que é um grau de libertação, né? Moksha é ser livre da dependência dos objetos de desejos, né? Da realização dos objetos de desejo, para desfrutar a minha satisfação, a minha plenitude. Eu começo a desfrutar a minha satisfação e plenitude através da compreensão de que eu, a consciência, já sou plenamente satisfeita. Eu sou simplesmente sem nada além de mim. Eu sou aquilo que pervade todos os vivos e todos os objetos do cosmos, do universo, né? Então, essa compreensão, ela liberta, ela tem um elemento grande de libertação. Mas quando a gente diz que o autoconhecimento é o início dessa viagem, né, dessa jornada de libertação, é porque, muito embora o indivíduo não tenha mais convicção, não tenha mais dúvida a respeito de sua real natureza e identidade, ainda assim, esse indivíduo, ele ainda é sujeito a diversos resquícios, digamos assim, entendeu? De vasanas fundadas na ignorância, que fazem com que o indivíduo ainda tenha que, né, tá ali, né, disciplinado e observando e filtrando as vassas, e de vez em quando dando os escorregões, quando você vê o indivíduo está correndo atrás de alguma coisa, ou está aflito porque está querendo evitar outras coisas. Então, essas coisas, elas são possíveis, né? Essas superfícies, no início, né, mais forte ainda, e depois do auto-reconhecimento. Então, tem essa noção, esse conceito em geral, que moksha é alguma coisa mais como o culminar de um processo de liquidação das nossas vasanas fundadas na auto-ignorância, porque, como nós sabemos, as vasanas, elas permanecem suspensas, né? Suspensas no corpo causal. E o que são as vasanas? As vasanas são marcas ou registros sutis, ou impressões sutis deixadas, né? Deixadas no nosso corpo causal toda vez que a gente tem uma experiência, né? Toda vez que a gente tem uma experiência e responde àquela experiência. Então, nós temos tendências, predisposições, propensidades, né, de reagir de um certo modo toda vez que uma certa situação emerge. Essas predisposições, são essas vasanas, uma tendência de pensar, falar, agir de um certo modo em referência a um contato, a uma circunstância que surge como o nosso karma circunstancial, parabada karma, né? Então, essas vasanas, elas podem ser fundadas na sabedoria ou podem ser fundadas na ignorância. E quando nós descobrimos claramente, firmemente, né, livre de dúvida, que nós somos a consciência, mas ainda assim, este reconhecimento não necessariamente ele dissolve ou liquida todas aquelas tendências, né, que são, de certo modo, que são declarações de insuficiência, porque todos os desejos e medos é uma declaração, não, eu sou livre, eu sou a consciência, eu sou pleno, mas eu ainda preciso disso do mundo. Samsara, eu ainda quero muito isso, entendeu? Então, ou eu preciso realmente evitar daquilo, né? O desejo, ele é positivo ou negativo.
O desejo por haver e manter é um desejo positivo, e um desejo de evitar, entendeu? Ou rejeitar, querer se livrar, é um desejo negativo, mas são ambos desejos, ambos são declarações de que eu dependo desta interação com os objetos para estabelecer a minha plenitude, a minha satisfação, né? São declarações. Então, o indivíduo, depois do autorreconhecimento, ele ainda lidar com essas vasanas autolimitantes, né? Essas vasanas contraditórias ao reconhecimento, eu sou a consciência infinitamente não limitada, nada pode ser adicionado ao que eu sou e nada pode ser subtraído de mim, né? Porque eu sou a plenitude, eu sou o substrato de toda essa ordem aparente, né? Eu sou a luz que ilumina e revela tudo isso, eu sou a consciência, né? A existência que concede consciência e existência a esses seres vivos, e a existência aos objetos inertes, eu sou essa luz do iluminador. Então, esta compreensão, ela realmente ela fulmina a maioria desses resquícios, né, dessas ignorâncias, dessas impurezas, desses desejos e aversões, mas aqueles desejos e aversões mais profundos, mais arraigados, né, mais vinculativos, eles talvez permaneçam perturbando o intelecto do indivíduo que realizou, sem dúvida, que ele é essa consciência infinitamente ilimitada, né? Então, é nessa situação que a gente diz o que é o momento, mais ou menos o início desse processo de libertação. São duas coisas distintas, Alexandre. O autoconhecimento é o conhecimento claro, direto, imediato a respeito da minha real natureza, que é absolutamente claro e livre de dúvidas. Entendeu? Não existe mais dúvida. Agora ficou claro, agora é alguma coisa que eu não esqueço, não é sujeito ao esquecimento. Tá? Do mesmo modo que eu sei que eu sou um ser humano, eu nunca me confundo com um cachorro, eu jamais penso que eu sou um pássaro. Né? Do mesmo modo, você vê, né, através dos olhos da sabedoria, os olhos sabedoria védica, você segue a lógica apresentada pelos Upanishads até que você vê, e aí você não tem mais nenhuma sombra de dúvida. Né? Então, esse é o autoconhecimento, ok? É o reconhecimento. Eu sou a consciência infinitamente não limitada. Isso é o autoconhecimento. O moksha já é uma outra coisa. Muito embora o auto-reconhecimento produza uma grande libertação do samsara. Né? Porque, como eu disse, quando você assume a sua identidade ilimitada, você imediatamente para de nutrir a sua identidade limitada, que é a identidade secundária. Se a identidade secundária começa a dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, você, não, isso aí eu vi nesta ordem, identificado com esta ordem secundária aparente, e eu sei que não é muito divertido, né? Então eu simplesmente não, obrigado, eu assumo a minha identidade primária, a minha identidade superior, a minha identidade real, e eu paro de energizar ou dar atenção àquela criancinha, sabe? Eu tive um filho, né? Tenho ainda, mas quando é pequeno, ele quer fazer pirraça, dá chilique, isso, aquilo, ou você começa a bater, mas na minha geração era proibido bater em filho já, então, ou você dá umas na criança, ou você simplesmente começa a tentar a psicologia do desprezo, né? Você faz de conta de nada, vai cantando uma música, deixa a criança se esgoelar, né? Etc. Aí começa a falar um outro assunto, né? Para ver se distrai a pessoa. Então, você não pode ficar energizando, dar muita atenção, né? Você tem que saber quando não dar atenção, né? Então, essa identidade secundária, que nada mais é do que esse saco cheio de quereres e não quereres, de gostos e desgostos, ela precisa ser desnutrida, né? Você vai deixando ela passar por uma dieta de total desprezo, né? De nenhum nutrimento, né? Nenhuma atenção, né?
Então, isso ocorre realmente, já é um grau de libertação, mas quando a gente fala de moksha, quando essa libertação é quase perfeita, como nós vimos nas aulas de Panchadasi, os 7 níveis, 6, 7 níveis, é quando você, no 5º nível, você tem o conhecimento direto e imediato, livre de dúvida, e o 6º nível, você remove o elemento de sofrimento psicológico, e o último nível de elevação espiritual é quando o corpo causal processou tanta purificação que o indivíduo experimenta uma satisfação pelas escrituras vedânticas, entendeu? Isso é moksha, é total libertação da identificação errônea e libertação dos efeitos dessa identificação errônea e dos resquícios subconscientes desta vidya, dessa ignorância imposta por Maheshwara, que muitas vezes é removido, mas ainda assim ela permanece como raízes, né, mais profundas, né, que gradualmente elas vão sendo queimadas ou neutralizadas, né, até que elas já não brotem, elas já não produzam nenhuma perturbação na mente do auto-reconhecido. Você compreende essas nuances? Você compreendeu essa diferença, Alexandre? Oi, professor. Sim, ela tem diferença, sim. Esse autoconhecimento aí é um conhecimento que é todo conduzido através do Vedanta, aí, através dos ensinamentos, que vai revelando a minha real natureza, que é livre, né, independente, e diferenciando isso que eu aparento ser, né, que é essa identidade secundária. Então, esse processo é um processo que vai depender também de todo esse querer, né? Essa vontade realmente de saber o que eu sou em verdade e não aquilo que aparentemente se apresenta, né, como uma verdade, né? E que eu sei que não é. E moksha já está num outro nível, já é quando esses resquícios de ignorância são purgados, né? Vão sendo extirpados, né? Sim. Exatamente. Nós no Vedanta, nós estamos todos nos últimos, digamos, no 4º, 5º, 6º nível, 7º nível, né? 6º nível, porque ele inicia com o que a gente estava vendo recentemente, com o conhecimento indireto. A gente sabe que eu sou, né, que existe Brahman, e as escrituras sugerem que eu sou Brahman, mas ainda assim eu não estou completamente convencido. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de ver a unidade de Brahman, o ser único, entendeu? Eu ainda tenho a tendência de achar que Brahman é alguma coisa transcendental que eu jamais posso me identificar com, entendeu? Então, isso é o que? É dualidade. Essa é uma forma de conhecimento indireto, muito embora para muitos pareça ser conhecimento direto, mas existe ainda um elemento de dualidade, porque eu não consigo reivindicar totalmente este Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, de forma convincente, entendeu? Eu ainda fico titubeando, né? Então, isso ainda é uma forma de conhecimento direto, né? A gente indireto. Todos nós temos esse conhecimento, mas a maioria de nós, uma parte de nós, ainda está um pouco titubeante, né? E essa conversão do conhecimento indireto, porque ainda assim a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar o quanto, entendeu? O quanto ilimitado em pleno nós sejamos, né? A gente está tão identificado com o aspecto limitante da nossa expressão humana, então a gente tem dificuldade, né? Então a gente ainda mantém, não, Brahman é alguma coisa muito, muito suprema, superior, para mim poder dizer que eu sou Brahman, né? Parece até uma heresia, né? Essa palavra, heresia. Então, isso ainda é uma forma de
autoconhecimento, eu sei, mas eu ainda tenho dificuldade de me assumir, aquela coisa de me assumir mesmo, né? Então essa passagem, essa conversão do conhecimento indireto em conhecimento direto, né, é o que nós chamamos de pum. Então agora o que ocorre é o conhecimento direto, que nada mais é do que o reconhecimento. Eu sou a consciência, a existência infinitamente não limitada. Isso precisa ser realmente, né, sólido quando é visto, né, através desta visão, né, essa visão, a sabedoria, né, os olhos da sabedoria, Vedanta. Aí o indivíduo sabe, não, agora eu sei, não tenho mais nenhuma dúvida, e isso eu jamais vou me esquecer do que eu sei, do mesmo modo que eu jamais esqueço o meu nome, né? Então, isso é a conversão, indireto para direto, né? Nós todos, a maioria de nós estamos processando, né, essa conversão agora, e depois desse conhecimento, aí é mais uma questão de purificação, que já não tem nada a ver com o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma convicção do que eu sou, não importa a natureza das minhas vasanas. Se minhas vasanas ainda contêm, né, um pouco de avidya, isso não afeta o conhecimento meu a respeito da minha real natureza, né? Simplesmente pode dar uma perturbada no meu estado mental, emocional, mas eu já sei que eu não sou o meu estado emocional, mental, então o que ocorre? Eu não me identifico com nenhuma dessas expressões mentais, emocionais da minha identidade secundária, né? Então, essa história de moksha, ela é muito, muito interessante. Eu procuro evitar essa palavra moksha, né? E como eu disse no início dessa aula, desse nosso satsang, né? O auto-reconhecimento já possui um elemento enorme de libertação, mas ainda assim, algumas ignorâncias, né? Elas quase que invariavelmente, elas sobrevivem ao auto-reconhecimento, né? E o moksha é visto como esse processo de elevação até que o sofrimento psicológico seja neutralizado. Um outro aspecto importante de compreender é que esta satisfação quase perfeita ou perfeita no sétimo estágio, ela é uma função também do cancelamento do ego, porque o ego desaparece, mas não desaparece. Alguns resquícios desse ego pode aparecer em diversos momentos aqui e ali, entendeu? Mas imediatamente não existe identificação com esse eu, que em alguns momentos ainda se sente o executor. É um hábito antigo. Se a gente tem um hábito, e esse hábito é um hábito de identidade, ok? Não, eu sou o fazedor, eu sou o meu corpo, eu sou as minhas ações, isso e aquilo. É um hábito de muitos nascimentos, né? Você reconheceu agora que você não é isso, você é a consciência. Mas isso foi um hábito tão longo, né? Tão, entendeu? De tantas vidas, que esse ego aparece de vez em quando, ele aparece, entendeu? Não, eu faço isso e aquilo, aí você se dá conta, você, não existe identificação, não importa, é a mesma coisa, seja o ego que vai ser gradualmente cancelado e neutralizado, entendeu? Após o auto-reconhecimento, né? Como algumas vasanas, algumas tendências ou disposições, né, dessas atitudes, né, de vasanas, né, podem emerger. Então, a identificação com o conteúdo, né, desse eu secundário, né, que são suas vasanas, suas tendências, e até mesmo como o indivíduo, ego, né, aquele que se sente o fazedor, também vai ser gradualmente neutralizado. Então, muitas vezes nós dizemos que moksha é não somente o auto-reconhecimento, mas é o auto-reconhecimento que gradualmente tem o poder de cancelar totalmente esse sentimento individual do eu, do ego, que ainda emerge aqui e ali, mas o auto-reconhecido não se identifica mais com ele, entendeu? Então, é o poder
o poder de obter esse conhecimento direto, imediato, livre de dúvida, e esse poder, esse auto-reconhecimento, ele gradualmente ele cancela esses resquícios de ignorância, que é o sentimento de ser o originador, o fazedor, o executor, e o desfrutador, neutralizado, cancelado. O ego precisa ser cancelado, as vássanas vão sendo purificadas, entendeu? Até que o indivíduo, ele simplesmente ele vai surfando, né? Nessa ordem de realidade, sabendo que tudo isso pertence a Ishvara, né? E ainda assim ele vai exercendo o seu papel secundário, respondendo aos estímulos de modo, né, alinhado, harmonizado com as leis naturais do universo, né? Ok, professor. Grato pela explicação. Muito obrigado. Você lembra da história de Papaji? Papaji, ele era, em seu nascimento anterior, né? Ele era um yogi e ele tinha uma sangha, ele tinha um prestígio, né? Um respeito grande dentro da sua sangha. Ele era considerado uma pessoa sábia, uma pessoa, né, espiritualmente elevada. E ele tinha um ashram. E ele, sem ele perceber, sem ele saber, ele tinha uma vasana, um desejo por intimidade, né? E ele tinha uma pessoa que trabalhava no ashram dele, que despertou esse desejo, né? Esse desejo, né? Por intimidade sexual, etc., que perturbou o cara não acreditava. Se ele contar para a gente em satsang, né? O poder da ignorância, o poder das vasanas, o cara estava lá numa boa, lá em cima, aí ele teve esse ataque de avidya, e ele fala, e esses poderes, eu pensava que fosse livre, né? Esses poderes de Maya, poderes de avidya, são tão fortes, né? O poder do karma, né? Que fez com que eu retornasse nesta vida, e não somente isso, eu esposasse aquela menina, que era até de uma casta inferior, porque ela estava ali fazendo a limpeza do ashram, né? E ele acabou retornando, né, para esposar, criar família com essa pessoa, entendeu? Nessa encarnação, né, que ele deixou nos últimos 10 anos. Então, isso para ilustrar o quê? O que é moksha? Moksha, né, a nível mais macrocósmico, né, é a libertação do samsara, então, é o fim do ir e vir, né, do nascimento, vida, morte e renascimento. Mas ainda assim existia um desejo, né, dentro dele que fez com que ele, né, assumisse né, um outro nascimento e pudesse preencher aquele desejo. Veja o poder do desejo, né, o poder do medo, o poder das coisas não resolvidas, né, não realmente, né, terminadas, né. Então, o moksha seria uma pessoa que é tão purificada, não somente sabe o que ela é, mas tão purificada, que não possui mais nenhum desejo ou aversão que possa realmente trazê-lo de volta a um outro ciclo de nascimento, entendeu? De vida, né? Então, é mais ou menos por aí. A cereja do bolo, então. A cereja do bolo. Mas tem aqueles que dizem assim, que será, será, entendeu? Se eu tiver, eu falo por mim mesmo, entendeu? Eu compreendo as minhas vasanas, isso e aquilo, e se existe algum desejo, né, por mais sutil que seja, algum medo, algumas coisas incompletas, né, relacionamentos, né, que não foram bem resolvidos, qualquer que seja a coisa, se existe alguma coisa que me traga de volta, nos traga de volta, tudo bem, né? Porque se nós assumimos um outro nascimento, esse nascimento será um nascimento mais elevado, né? Que vai propiciar, né, que a gente, né, faça, né, conclua esse trabalho de purificação, de você morrer já auto-reconhecido, mesmo que você, né,
tenha que passar por um outro ciclo kármico, você se encontra em circunstâncias muito superiores. Primeiro, você já não nasce num lugar onde as circunstâncias são muito adversas, né? Porque você já é um indivíduo, uma alma individual mais elevada, mais pura, que naturalmente ela vai vibrar e vai ser conduzida, né? Através dessa passagem, essa viagem, né? Vai encontrar o nascimento num espaço-tempo que seja mais em harmonia, a menos que você tenha que ir lá para levantar a energia, né? Vou lá, não, você tem que ir lá agora, cair no meio do campo de batalha para ajudar a restabelecer o Dharma, né? Então, a gente nunca sabe, né? A gente deixa tudo isso por conta de Ishvara, porque de qualquer maneira você não se identifica com esse sistema mais, entendeu? Você deixa isso por conta do Lorde. Você sabe que tudo isso é uma mera aparência, né? Obrigado, professor. Obrigado a você por quebrar o gelo do nosso Q&A. Posso fazer uma pergunta, professor? Oi, Carlos, sim. Em relação a essa pergunta anterior, enquanto ocorrem as vasanas ainda, né, que certamente podem durar muito tempo, ficou a impressão que possa existir uma oscilação da identidade. Ou seja, na hora que vem uma vasana mais forte, a minha identidade volta a ser relacionada ao Jiva. Isso antes da liberação ou do esgotamento dessas vasanas. Até porque a própria vasana em si, ela existe para o Jiva, né? É assim mesmo que ocorre, ou seja, pode existir uma oscilação no momento de uma vasana que gera uma emoção muito forte. Pode existir essa oscilação em que a pessoa sai da identificação da consciência para voltar a uma identificação, mesmo que provisória, por um prazo menor de tempo e menos intensa, com o Jiva? Sim, sim, total. É esse o processo mesmo. Você me fez lembrar, eu ainda não consegui me livrar dessa busca, né? Apesar de viver uma vida intensa como dono de restaurante, etc., eu sempre fazendo os encontros com esses gurus do Neo-Advaita, né? Gangaji, Adyashanti, entre outros menos famosos na época. E eu lembro uma vez que num desses encontros, né, eu estava lá compartilhando, né, com o guru lá, do Neo-Advaita, estava dizendo assim, eu não sei nem por que eu venho aqui. Eu não sei nem por que eu tenho esses lapsos de autoconhecimento que me fazem de novo viajar, vim aqui, passar uma semana em sangue nesse ambiente, entendeu? Porque é tão claro que eu sou livre, eu sou a consciência. Por que eu esqueço? Eu não consigo compreender. E por que eu vim até aqui uma vez? Eu colocava nesses termos, entendeu? É tão claro por que eu vim aqui, por que eu ainda sou sujeito a esses esquecimentos, né? Então, isso é a pressão das vasanas, que elas, de novo, elas forçam, né? E colocam pressão na mente do Jiva-Atma, e o Jiva-Atma, confuso, ele fica, né, oscilando entre, não, eu sou livre, eu sou a consciência, não, eu sou o que eu quero e o que eu não quero, eu preciso satisfazer meus desejos. E essa oscilação é parte do processo. O James costumava chamar, um tempo atrás, do efeito vagalume, é como se a luz acendesse e apagasse, né? Então, a gente passa mesmo por esse período. Isso é devido a essas tendências, né? Qual é a vasana mais primordial, né? É uma vasana de identificação com o complexo corpo-mente, que nada mais é do que
uma carga, né? Uma carga mental, emocional de desejos e aversões, essa identificação, né, com esses desejos e medos, faz com que o indivíduo, naturalmente, ele se sinta limitado, né? Se sinta aflito, porque ele quer o que ele quer e ele não quer o que ele não quer, né? Aí você tem um outro momento de clareza, né? Aí, então, os conhecimentos são claros na sua mente, aí esse conhecimento é mais firme. Aí você diz, não, eu não preciso de mais nada, minha mente é satívica agora. E agora, com a minha mente satívica, imediatamente os ensinamentos permanecem vivos na minha mente e eu tenho essa sensação de liberdade, né, inerente, né, a esse autoconhecimento, né? Aí daqui a pouco vem de novo aquelas vozes que dizem, não, você é o corpo, essa vassana primordial é eu sou o corpo-mente e eu estou aqui para consumir experiência, né? Essa é a vassana primordial, a vassana, um desejo por experiências, né, que sejam favoráveis aos meus gostos, né? Então, essa vassana, o jiva, né, ele fica, né, oscilando um pouco daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, até que ocorra essa visão, esse autoconhecimento, muitas vezes relacionado como se a última dúvida ou confusão ou identificação equivocada com o corpo-mente, entendeu? Fosse resolvida. E quase sempre é resolvida através da contemplação, seguindo a lógica apresentada pelo Vedanta. Ela não acontece sem esforço espiritual, entendeu? A gente continua trabalhando. Eu sei que ainda estou passando por esse efeito vagalume, eu ainda estou muitas vezes identificado, né, com as minhas vássanas, com o meu ego, com meus desejos, né? Então, eu fico constantemente trabalhando, expondo, contemplando a minha mente, né, seguindo esses ensinamentos. Aí é como se a última dúvida fosse removida. Quando você resolve as últimas dúvidas, entendeu? Aí ocorre aquilo que a gente chama, que as escrituras chamam de conhecimento direto e imediato. Porque aí Brahman, ou a plenitude, não é alguma coisa fora de você. Quando a ficha cai, você vê, eu sou realmente agora aquilo que as escrituras têm me dito por 2, 3, 5, 20 anos, agora para mim é um fato. Eu sou a consciência. Então, esse é o conhecimento direto, imediato, que destrói a dualidade entre você e a sua plenitude. Você sabe, eu sou a plenitude, eu sou o Brahman, né? Não é mais eu quero, né, chegar à minha plenitude, eu quero desenvolver a minha plenitude. Não, eu sou a plenitude. Então, isso precisa ser um reconhecimento de total convicção que destrói, né, essa dualidade, né? Eu e Brahmana, eu e minha plenitude, como se fosse um processo de me tornar alguma coisa que eu não sou para início de conversa. Não. Agora me dei conta, eu sou Ananta, eu sou a plenitude, a minha natureza é um sem nada além de mim mesmo, eu sou a consciência, eu sou a existência que concede existência, tudo isso, inclusive esse complexo corpo-mente, que é um objeto dentro do âmbito da minha real natureza, minha real identidade, né? Então, esse é o conhecimento direto que resolve esse problema, que muitas vezes é apresentado como um clique, né? Um clique de compreensão final, mas que é quase sempre relacionado à remoção das últimas dúvidas, das últimas suspeitas, entendeu? Aquela coisa assim, ó, não, agora não tem mais dúvida, né? Não tem mais dúvida, né? E é uma coisa muito incrível, porque nós ouvimos dizer que muitas vezes esses momentos eles ocorrem quando a gente menos espera, né? Eu ouvia dizer isso, né, em outros gurus na época do meu processo no mundo do Neo-Advaita, né? E foi mais ou menos quando a ficha caiu para mim, foi mais ou menos assim, né? Foi o momento que eu menos esperava. E aí eu lembrei as palavras das escrituras. Na verdade, eu estava saindo, eu abri um livro, eu li aquela frase que dizia que você, né,
você é a luz, né? Você é o sujeito, você está iluminando tudo que ocorre dentro do campo dos objetos da experiência. Quando eu li aquilo, uma coisa que eu já tinha lido 200 vezes, naquele momento clicou e eu vi isso diretamente, entendeu? Então, é muito curioso, né? O que está me impedindo, né, de realmente aceitar plenamente o que as escrituras me dizem como fato, né? E a gente nunca sabe realmente, né, quais são os obstáculos, né? Por isso que a gente fala Shanti, Shanti, Shanti. Existem obstáculos, né, no inconsciente humano, né, ou no nosso processo kármico, né, que estão ali impedindo, né, essa total reivindicação, aceitação, né? Sim, me parece que a mudança é quando a gente deixa de reconhecer, tenta reconhecer Brahman para nos reconhecermos como Brahman, né? Ou seja, você deixa de procurar aquilo como um objeto e passa a se reconhecer como o próprio, né? E não como algo que você busca. Me parece, na minha vivência, eu tenho uma impressão, sempre acontece comigo, nos meus momentos, eu tenho passado por vários muito intensos, de vassanas complicadas, de problemas meio sérios, vamos dizer assim, do que normalmente se costuma chamar no mundo dos jivas. E, normalmente, quando acontecem essas coisas, eu imediatamente passo a me perceber como um objeto, ou seja, é como eu conseguisse me observar como algo, como também um objeto. Isso me traz uma certa percepção diferente, parece que as emoções se acalmam, eu consigo uma equanimidade maior, quando eu consigo enxergar a minha própria identidade de jiva como algo que eu estou observando. Mas eu não sei se esse tipo de exercício, esse tipo de acontecimento, quando ele ocorre, é apenas uma fuga minha do problema e eu me coloco de fora, ou se é realmente uma percepção clara. Para ter uma ideia, recentemente eu fui parar numa UTI para ser internado, e durante o processo de ida para a UTI, eu fui totalmente tranquilo, conversando com o médico, ele olhava para mim e falava: nós vamos para a UTI, provavelmente eu vou te entubar. Eu falei: não, claro, sem problemas, vamos lá. E ele falava: mas tudo bem? Eu falei: claro, tudo bem, é o que está acontecendo, é o que tem que acontecer, sempre acontece o que deve acontecer. E realmente eu estava totalmente calmo. A minha dúvida isso é apenas uma fuga, uma espécie a minha mente ali entra numa espécie de negação do fato, ou realmente ali eu consigo observar aquele processo como uma coisa, um acontecimento fora de mim. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. Mas isso não, acontece... eu entendi. Isso acontece? Isso acontece com uma certa frequência em momentos de maiores crises, em que as vassanas mais negativas, vamos chamar de negativas, aparecem. Isso ocorreu em vários episódios durante a minha vida, e algumas pessoas até chegam para mim e falam assim: puxa, mas naquele momento você ficou tão tranquilo, todo mundo apavorado, e você ficou super tranquilo. Então, assim, e sempre o que eu percebo que acontece comigo é assim que surge um problema muito sério, eu me coloco como um observador da situação. Eu passo a observar aquilo de uma maneira um pouco como se aquilo fosse um acontecimento. Acontecendo isso deve acontecer, porque Sim, senão mas não teria... Sim, isso denota, né? Isso é uma demonstração do nosso crescimento espiritual, né?
Por quê? Porque a gente começa a perceber o mundo mais objetivamente e menos subjetivamente, né? O que é uma visão subjetiva? É uma visão na qual eu sobreponho, projeto as minhas vassas, as minhas tendências, as minhas perspectivas, entendeu? Eu projeto na objetividade do evento e aí eu me torno totalmente confuso, entendeu? Sem uma visão, uma perspectiva objetiva. Uma perspectiva objetiva é uma perspectiva clara daquilo que é um objeto, né? Que é uma circunstância, uma situação, e aquilo que é o sujeito, né? E quando você experimenta esse equilíbrio, essa calma, essa equanimidade, entendeu? Isso é sinal de que você estava objetivando não somente o evento, mas você estava objetivando a sua mente também, entendeu? Porque somente quando a gente percebe objetivamente, né, do ponto de vista da consciência, a gente é livre das vacilações ou turbulências emocionais que são inerentes à mente, entendeu? Então, quando você observa do jeito que você me disse, entendeu? Isso é um sinal de que naquele momento você está identificado com o aspecto, né, mais sutil da sua experiência humana, que a gente pode dizer, pode ser um intelecto extremamente científico, ou a gente pode dizer com a consciência. Esse intelecto tem a capacidade de, agora que você é um vedantino, né, você diz assim, não, eu estou objetivando o meu intelecto, a minha mente e o meu corpo físico, os pranas, eu estou objetivando tudo isso. Quando a gente objetiva alguma coisa, o que está por trás disso, esse processo de objetivação? É que, dentro do contexto desses ensinamentos, a gente já sabe que essa é uma discriminação entre o sujeito e o objeto, né? E se eu sou alguma coisa que é objetivada, que eu percebo, então eu não sou aquilo. Em outras palavras, essa é uma discriminação que rompe esta identificação com o fenômeno objeto. Qual é o fenômeno objeto? É o corpo e a mente que estão sendo levadas para a UTI, né? E eu já compreendendo que essa discriminação é a ferramenta principal do Vedanta, né? Eu simplesmente desenvolvo uma perspectiva objetiva, não somente do meu corpo físico, mas da minha mente. Quando você se separa da sua mente, né, através dessa distinção, discriminação cognitiva, aí, mesmo que a mente esteja um pouco perturbada, ela já não perturba essa testemunha, esse sujeito testemunha, entendeu? Essa consciência testemunha, porque ela se distanciou da mente. A mente experiencia oscilações. Essa testemunha experiencia equanimidade, testemunha pura, não emocional, né? Ela vê as coisas objetivamente. Quando a gente vai ver um filme no cinema, a gente pode ver um filme de modo objetivo. No momento que a gente se identifica com algum dos atores, aí quando a gente vê, a gente já perde a perspectiva objetiva e a gente começa a ver o mundo, ver o filme, né, de um ponto de vista subjetivo, identificado com os atores. Aí, se tiver alguma aflição, né, com o ator, eu experimento aflição. Do mesmo modo, se tiver alguma perturbação na mente que eu estou testemunhando, essa perturbação mental se transfere para mim. Mas se eu tiver uma visão, perspectiva objetiva, entendeu? Eu sei, não, eu não posso ser aquilo que eu objetivo. Eu não posso ser ao mesmo tempo o sujeito e os objetos. Então, é essa discriminação, é esse distanciamento cognitivo que permite a você essas experiências ótimas de objetividade, não somente do corpo físico, mas da sua própria mente. É por isso que você se sentia, né, totalmente desapaixonado, dispassion, né? Desapego, né? Equanimidade. Aí, a curiosidade em tudo isso, Carlos, que agora, quando você começa a
fala isso, alguma coisa, né? O ego, né? Vem assim, não, que isso, que meu, para dizer, entendeu? Para te fazer se sentir espiritualmente elevado, isso aqui, porque o ego quer sempre, né? Assumir o protagonismo da história, né? O ego que está dizendo assim, ah, não, isso aí de repente é uma fuga, é uma estratégia do meu ego, isso e aquilo. Não. Essa é uma história que o ego conta, porque o ego quer sempre ser o protagonista. Não. O ego e a mente foram objetivados, é por isso que você experimentou essa clareza, né? E essa equanimidade, essa objetividade, essa perspectiva, né? Livre de ansiedade, de medo, de aflição, de angústia, né? De expectativa. O que será, será. Tudo que nasce, adoece, morre. Né? O que acontece, acontece, como você disse. Ok, professor, muito obrigado. Nada. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Oi. Já que ninguém vai perguntar, vou perguntar. Recentemente, o senhor, em uma das classes, mencionou algo, não aprofundou, mas mencionou algo sobre o pessoal que fala sobre a mecânica quântica, o poder do pensamento e etc. E eu, desde pequena, eu sempre tive essa tendência, assim, a gostar dessas questões do poder da mente, da atração, de poder trazer a cura para o corpo através da imaginação, né? E aí, esses últimos dias, eu também, por questões de saúde, entrei num conflito interno com relação a isso, porque na aula o senhor tinha dito sobre o karma, né? E aí eu fiquei nessa, assim, pensei, olha, se eu estou doente, eu tenho que pagar esse karma, né? Então, agradecer o karma, agradecer que tá pagando o karma, mas, ao mesmo tempo, eu ainda senti por ser um hábito meu, senti essa vontade de imaginar a cura, de trazer a cura. E aí eu fiquei pensando sobre, assim, se eu sou Brahman, então, se Brahman tem esse poder, então a gente não poderia usar esse poder de Brahman para poder mudar uma questão, por exemplo, de saúde? Ou a gente deveria não pensar nisso e simplesmente viver o karma como ele se apresenta? Não sei se ficou clara a minha dúvida, a minha questão. Se quiser, eu explico de novo, com outras palavras. Pessoal, o Brahman não é um poder. O poder de Brahman ele talvez não tenha sido ainda bem compreendido por você. O poder ele é introduzido através das três qualidades, das três energias. Maya, né? Maya traz as três energias, né? Ele produz, né? Ele grossifica, né? Essas três energias, cria energia, matéria, né? Do nada, né? Ele produz isso e essa energia, né, responsável por conhecimento puro, ela é chamada de Sattva. Então, Sattva é o poder que projeta, sustenta e opera o inteiro universo, tanto no macro como no micro, que seria do ponto de vista das nossas configurações corpo-mente, né? Então, o complexo corpo-mente do indivíduo, como qualquer outro, né, criatura viva, ele é inteligentemente desenhado, mas ele tem uma data de escadência não, de uma validade, né? Uma data de validade. A gente vai crescendo, e aí a gente vai envelhecendo e depois a gente vai adoecendo. Mas existem, né, algumas questões kármicas, genéticas, que às vezes fazem com que o indivíduo adoeça e morra prematuramente. Tudo isso é karma, né?
Agora, o que a gente pode fazer para manter o nosso organismo, o nosso complexo corpo e mente mais saudável, é viver uma vida em harmonia com as leis deste universo, né? As leis cósmicas de Ishvara, as leis do Dharma, as leis físicas, né? Se a gente viver em harmonia com a natureza, na harmonia com os outros seres, na harmonia com as leis éticas, kármicas, etc., a gente vive, né, uma vida mais saudável, né? Mas se a gente vive em totalmente, né, violação ou desarmonia com essas leis, a gente sofre fisicamente e emocionalmente, mentalmente também, né? O complexo corpo-mente é um organismo integrado. Então, quanto mais a gente vive uma vida harmoniosa com as leis da natureza, por isso que nós tendemos a escapar, fugir dos grandes centros urbanos e ir para a natureza nos fins de semana, porque a natureza ela é em paz, né? Ela é conhecimento puro, né? Inteligência pura. Ali todo está seguindo a sua própria natureza, né? Então, viver nesses grandes centros urbanos é um desafio muito grande, porque existe muito desequilíbrio, né? Existe muita disfunção, né? Que faz com que as pessoas adoeçam em todos os sentidos, né? No nível energético, no nível físico também, né? Mental também, né? Então, se a gente quiser uma vida mais saudável, né? É sempre melhor a gente desenvolver um estilo de vida mais saudável, né? Então, se a gente trabalha, se você tem 2, 3 trabalhos que faz com que você fique, né, amarrado ali por 60, 70 horas por semana, né? E no final de semana você tem que correr, porque você tem família, casa, apartamento, filhos, ou o que seja, entendeu? Então, não é uma vida saudável. É uma vida que vai produzir, né, desconforto ou desequilíbrio físico e mental, emocional, né? Então, nós temos que compreender que é uma vida realmente mais adiante espiritual, né? Também, né? Mas a gente só consegue sair desse sistema de vida totalmente insano, né? Quando a gente desenvolve a compreensão do que é realmente a sanidade, o que é a saúde, o que é o Dharma, né? O que é uma vida em harmonia, né? Com a natureza, com os outros seres, etc, etc. É um processo, né? Eu deixei a vida nos Estados Unidos, anos atrás, porque era uma vida super, né? Super nociva a minha complexo corpo-mente, né? Quando a ficha caiu para mim quando eu vivia lá naquele ambiente, porque a minha sede por descobrir a verdade era tamanha, que aconteceu apesar de uma vida extremamente rajásica e o meu corpo-mente, o meu corpo físico estava muito doente na época também. Então, quando aqui, antes mesmo de ocorrer essa ficha, né, esse clique final, eu já estava querendo abandonar tudo e viver uma vida mais simples possível, né? Então, o que eu fiz? Eu deixei tudo, né, arriscando a minha estabilidade econômica. Todo mundo achava que eu era louco, porque agora que você conseguiu passar por essa crise nos Estados Unidos, a crise do crédito, né? Em 2008, 2009, etc., que quase todo mundo faliu, quase eu fali também. Agora que você tem um dinheiro, você vai deixar isso, né? Então, do ponto de vista estratégico, econômico, financeiro, era um absurdo o que eu estava fazendo, mas eu já tinha uma clareza ali de que, não, eu quero a minha saúde física, mental e emocional. Esse corpo aqui vai precisar de se regenerar, né? Porque eu bombardeei ele por uma vida inteira, né? Então, são escolhas de vida. A saúde é uma coisa que requer muita sabedoria mesmo, né? E depois essa situação de, no último momento, tentar uma solução instantânea, de pensar positivo, não, eu sou saudável, eu vou curar a mim mesmo. Tem muita viagem de ego nisso, né? Você já viu essas pessoas
que têm tanta arrogância espiritual que antes de elas almoçarem ou jantarem, elas vão e elas começam a mandar energia para o alimento, e algumas delas ficam ali com os olhos fechados, entendeu? Abençoando o alimento antes de... Entendeu? Não, a comida já tem a sua energia, principalmente se você comprar comida boa, né, orgânica, feita com amor, etc. E elas já são todas abençoadas por Ishvara, segundo o karma de cada um de nós. Então, é mesmo modo, não, eu tenho poder de cura, de curar a mim mesmo com um pensamento positivo, curar os outros, etc. Tem muita viagem de ego em tudo isso, né? Isso não significa dizer que pensamento positivo não seja bom, né? Não seja realmente positivo. Pensar positivo, sim, mas não como estratégia de último minuto quando você está em total dificuldade, entendeu? É desenvolver uma atitude, uma personalidade positiva, entendeu? Ao longo dos anos, ao longo de uma vida, aquilo sim é sustentável, né? Que vai produzindo uma vida mais, que atrai mais, né? Karmas positivos, resultados positivos, porque você é uma pessoa positiva, você vai atrair o quê? Pessoas positivas. Você não consegue ser uma pessoa negativa e dizer assim, eu sou tão negativo, eu sou tão miserável, eu sou isso e aquilo. Eu quero atrair pessoas muito positivas na minha... As pessoas não vão chegar perto de você. Você tem que transformar você mesmo, a sua vibração, entendeu? A sua energia, as suas atitudes, né? Os seus pensamentos, as suas emoções negativas precisam ser refinadas. Aí sim, naturalmente, você vai vibrar de um modo que as pessoas você vai ser atraído daquelas pessoas e as outras pessoas a você naturalmente. Então, tem muita fantasia e muito oportunismo dessas pessoas que vendem essas ideias de pensar positivo e atrair tudo aquilo que você deseja, entendeu? A vida não é tão simples assim, essas soluções instantâneas, elas não existem. Viver de modo saudável e positivo é um projeto que requer esforço, né? Esforço de melhoramento, né? Do complexo corpo-mente, né? Purificação de nossas emoções e atitudes. A história de resultado instantâneo só existe mesmo no mundo do comércio, né? Onde eles querem, né, oferecer essas soluções instantâneas do mesmo modo que eles criaram o café instantâneo, né? O arroz instantâneo, né? Tem tudo instantâneo nos dias de hoje, né? Você compra assim já é pronto. O crescimento jamais é instantâneo, né? Requer, entendeu? Um processo mesmo de transformação, que também envolve karmas, né? Karmas anteriores. Tudo é karma, né? Porque tudo é karma. Responde a sua questão, Poliana? Responde sim. Para mim é um grande choque de realidade, né? Porque eu sempre estava acostumada a ouvir o contrário, né? Então, o Vedanta ele mexe muito assim com aquilo que a gente acredita e passa anos acreditando, né? Mas obrigado, professor, respondeu sim. Sim, é porque a maioria das pessoas estão iludidas, né? Pensando que existe uma solução instantânea para a problemática humana, mas não, o Vedanta é a única ciência espiritual que diz, não, transformação do indivíduo requer muito esforço, né? De crescimento, preparação, desenvolvimento, de sabedoria espiritual, entendeu? E batalhas mesmo com essas forças, né? Da escuridão, da ignorância que ainda nos operam, né? Então, o Vedanta é o único que apresenta os fatos assim como eles são. Por isso que nós somos em tão poucos, né? Somente indivíduos mais maduros estão dispostos a tomar a pílula vermelha, né? Do Red Pill. A maioria quer tomar a pílula azul, né?
E a Lorena está quietinha hoje, né? Lorene? Estou, professor, estou quietinha aqui, eu estou mais cansadinha essa hora, mas realmente é a verdade acima de tudo, né? Não tem pílula O amor mágica, pela verdade, não tem o amor pílula pela mágica. verdade não tem pílula mágica. Eu quero a verdade, doa o que doer, como diz na Doa o que expressão doer. provérbio, né? Doa o que doer. Foi, muito bom. E o pior é que a verdade absoluta não dói nada, né? As verdades relativas, elas podem representar dores aqui e ali, porque o que dói? O dói é o ego, né? O ego são as noções que nós temos a respeito de nós mesmos e a respeito da, da nossa autoimagem, né? E da realidade do mundo, né? A maioria de nós, as pessoas, vivem num conto de fadas, no mundo das fantasias, né? Então, o ego ele sofre com isso, né? Não existe que nada que dói mais do que ver as nossas ilusões ou desilusões, né, esmagadas, né? Aquela história, né, da menininha que cresce, do menininho que cresce, né, acreditando que existe um príncipe encantado e uma princesa encantada que vai me preencher e me tornar feliz para sempre, né? Então, quando a gente vê aquela ilusão sendo esmagada, é doloroso, né? Então, esse processo de crescimento, ele passa por diversos esmagamentos das nossas ilusões, das nossas fantasias infantis mesmo, né? Isso vai produzindo maturidade, né? E ainda assim, eu vejo que para quem que dói é pro ego, né? Porque a consciência mesmo, ela pode só observar tudo isso e não se identificar nem com a dor. Exatamente, é o eguinho que sofre mesmo, né? Aquela grande imagem que nós temos de nós, as nossas ideias confortáveis, né? Vedanta é para pessoas realmente mais maduras, né? Como nós já compreendemos, né? E não existem muitas pessoas maduras no mundo espiritual. Então, eu digo boa noite a vocês, até a próxima. Ishvara willing, Ishvara permitindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Om. Obrigado, queridos. Até a próxima aí. Gratidão, Abraço a professor. todos. Boa noite. Boa noite para todos. Muito obrigada. Foi muito bom. Ok. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho,
as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.